Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para um bate-papo muito legal com vocês. Eu tenho visto uma discussão muito frenética na internet e ao longo da história sobre atrair ou expurgar espíritos. O que vocês acham que é o mais interessante? Veja, eu tenho visto muito cabo de guerra entre famosos. E é muito engraçado porque a gente vê certa hipocrisia no ar. Mas é uma hipocrisia que está repleta de temerosidade. Vamos lá. Durante toda a minha vida, eu escutei que famosos faziam pactos com o demônio. Né? Tem a história da Xuxa, tem a história até do Malmsteen, que o Malmsteen vendeu a alma para o demônio para ter aquela velocidade nos dedos. Guitarristas famosos, Robert Johnson lá, que vendeu a alma dele para conseguir ser um músico de blues famoso e morreu depois de gravar o primeiro disco, né, naquela época. Então existem sempre muitas histórias. E eu não gosto de me basear em histórias, até porque histórias são histórias. Desde que o mundo é mundo, as pessoas sempre buscaram meios para obter a sua felicidade. Seja o dinheiro, seja a fama, seja o sexo, seja qualquer outro meio para que eles possam ser felizes. Hoje isso ainda existe, sem dúvida nenhuma, e muito potencializado devido às redes sociais. Pessoas querem estar sempre na mídia, sempre faladas. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E aí a gente tem, né, o grupo de pessoas da mídia que são o grupo primário, outro que são aqueles que são sub-influencers ou sub-celebridades, mesmo assim querem galgar degraus. E aí a gente sempre cai nesse critério de pessoas que procuram pais de santo, mães de santo para fazer seus pactos, para fazer a sua mandinga para poder atrair coisas boas, já que a igreja não o faz. Claramente, a igreja não faz pacto com o demônio. Há controvérsias, tá? Há controvérsias. Há muitas histórias dentro do Vaticano de papas que realmente faziam coisas ruins, sacrifícios de criança. Tem muita história dentro das igrejas para atrair, então, cada vez mais os seus fiéis. E é sério, tem livros que tratam sobre o assunto. Catherine de Medici foi uma das primeiras a utilizar a igreja para fazer sacrifício de crianças em prol de um demônio, e é verdade. O que nós temos então é um grande cabo de guerra, onde celebridades e subcelebridades procuram pais de santo, mães de santo, para conseguir fazer seus pactos escondidos de suas igrejas, para então conseguirem prosperidade. Naturalmente isso não é uma verdade absoluta, fazer pacto ou não, se funciona ou não, mas isso é história para outro vídeo. O fato é o seguinte, muitas pessoas recorrem a pais de santo, mães de santo, quando sabem que fizeram trabalhos contra eles, quando tem mandinga contra eles, quando as coisas estão ruins, e aí o pai de santo vai sempre falar que existem espíritos atrás dele, existem energias ruins que o perseguem, existem trabalhos que fizeram contra esse indivíduo. Sempre vão falar, pois faz parte do seu negócio. A questão é, eu devo temer os espíritos ao ponto de sempre contratar um serviço para expurgá-los? Ou eu posso atraí-los para encaminhá-los? O que é o mais nobre? O que é o mais assertivo? O que é o melhor a ser feito? As pessoas sempre vão aos centros espíritas para retirar espíritos, para fazer um passe magnético, para retirar essas energias que acham que estão lhes incomodando ou causando algum mal. Mas isso pode ou não ser uma verdade. Vamos lá, vamos entender. Dentro do budismo e de outras religiões, a utilização de consciências do mundo espiritual sempre foi algo muito atrativo àqueles que manipulavam esses seres. Se você vai para ordens esotéricas, as ordens esotéricas utilizam de certos seres. Sim, certas ordens se perfazem desses seres para criarem proteções mágicas, selos mágicos, para conjurar então aqueles famosos demônios que se escondem, né, nesse submundo que nós nunca tivemos acesso.
mas que na verdade são somente obsessores que utilizam tais máscaras, pessoas que faleceram e que transitam. Dentro dos ritos que perfazem, então, esses ritos ligados à utilização de espíritos, aqui no Brasil, praticamente todos, eles utilizam, então, de seres chamados de obsessores, pessoas que faleceram para trabalhar e para ajudar pessoas que estão ali precisando, então, de algum benefício. Um emprego novo, uma mulher, um homem, ou mesmo fazer coisas ruins. O budismo, ele se destaca dentro de um critério muito interessante, por quê? Porque quando ele se depara com essas consciências perdidas por aí, são esses seres do bardo que precisam então ser encaminhados, ele pensa, eu não vou retirar esses seres, eu vou atraí-los. Porra, de Spook, isso é loucura. Eu quero retirar aquilo que me faz mal. O budismo, ele atrai aquilo que faz mal? Sim, ele atrai aquilo que faz mal. Por quê? Porque a finalidade do budismo é atrair as energias para encaminhá-las. Veja, se você tem uma bola quente na sua mão, você vai ficar passando de mão em mão sabendo que uma hora aquilo vai voltar para você? Que nem a brincadeira de batata quente que a gente fazia na escola, ou passa, repassa, né? Ficava passando sempre na mão de uma pessoa e tinha que ver com quem ia cair aquele negócio. Era uma brincadeira, assim. Então, quando você tira o espírito, ele volta. Isso em outras religiões, principalmente no espiritismo. Em ritos afro, infelizmente, também isso acontece. Seres do mundo espiritual podem voltar a lhe fazer mal, podem voltar a lhe observar, podem continuar te espreitando. Eu trabalhei 10 anos em centro espírita, tanto espírita kardecista quanto de umbanda, então eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu trabalhei como médium de incorporação, eu incorporava tais seres com a finalidade de ajudar aqueles que eram, então, consulentes, eles vinham pedir ajuda. Agora, o que será que eu estava incorporando? Não eram deuses. Com o tempo a gente entende o que está por detrás das religiões, quando inserido dentro delas e estudando esse tipo de coisa. Agora, quando você atrai esses seres, qual é a finalidade? A finalidade é poder encaminhá-los novamente a uma roda da vida, a um renascimento auspicioso, fazer com que o karma daquela energia seja apaziguado. Todo tipo de consciência que trafega no mundo espiritual, ela tem uma raiva de alguma coisa. Intrinsecamente ligado. Tem uma raiva por estar preso à matéria, tem uma raiva por estar preso a uma vaidade, preso a algum apego à matéria que esteve, preso a qualquer tipo de energia ligada a outros ou a alguma coisa. Veja, se você ama muito sua esposa ou você ama muito seu marido, quando você morrer, a chance de você permanecer perto do seu marido ou da sua esposa é enorme. Permanecer na casa onde você cresceu, na casa onde você viveu, é enorme e impedir com que outras energias adentrem. Nós passamos por isso neste apartamento, onde tinha realmente uma senhora que faleceu aqui nesse apartamento e que quando a gente se mudou, a Dani notou a presença dela. Não fui nem eu, foi a Dani. Eu não me importo mais. A Dani ficou incomodada e ela não dormia. E ela reclamava que se sentia mal, se sentia observada. Foi aí então que eu fiz um processo de encaminhamento dessa consciência para que ela pudesse então ser encaminhada para um lugar melhor. O budismo faz isso. O budismo tem meios para. Curiosamente, nós temos alguns objetos que representam então, por exemplo, a consciência desses seres que são atraídos. Esse aqui é uma representação, exatamente. Olha que impressionante esse trabalho, tá? Isso aqui acho que é bronze, tá? Eu não sei, é uma substância bem pesada, é um material bem pesado, tá? Não é tão leve assim. Ele é a representação de uma consciência. Eles chamam isso daqui de um espírito faminto, pois a boca dele projeta fogo, pois ele precisa ainda se alimentar. A gula ainda se perfazendo junto ao mundo espiritual, então eu vou passar a fazer oferendas para encaminhar naturalmente a consciência dele. Essas oferendas nós podemos chamar de Ryosancho, nós podemos chamar de Sur, que seria uma pequena oferenda que movimenta uma grande montanha.
E isso é curioso. Este daqui é um potezinho que eu adquiri, que eu achei sensacional. Seus espróquios! Olha a qualidade disso aqui, tá? Isso aqui chegou faz pouco tempo, mas aqui nós temos o Vajra em cima, ó, dá pra ver, tá? Que é um símbolo budista, tá? Nós temos várias sílabas sementes desenhadas aqui, tá? Isso daqui é um potezinho onde nós podemos fazer oferendas. Eu posso fazer oferendas aqui dentro, onde você pode colocar diretamente a substância ser queimada por um carvão vegetal, ou você pode colocar um incenso de carne, ou, né, que a gente chama de moksur, karsur, que são incensos direcionados ali a certas consciências. Alguns são só de plantas, outros têm esse aroma, uma essência de carne, que queimado junto com outras substâncias faz com que esses seres se sintam ainda vivos, eles relembrem certas coisas da vida. Veja, nós temos 5 sentidos. Desses 5 sentidos, nós temos o olfato, o paladar, o tato, que são muito vivos para a nossa consciência. Nós lembramos de um cheiro de uma pizza, você sabe o cheiro de uma pizza de mussarela, você sabe o gosto de um chocolate, você sabe o gosto de uma Coca-Cola, você sabe o gosto de uma pipoca. Ele fica registrado, ele fica armazenado em você. Da mesma maneira que esses seres que trafegam no mundo espiritual, eles relembram ainda certas sensações e percepções, mesmo que pequenas, mas eles lembram. Então, quando nós fazemos a oferenda para eles começam a relembrar muitas coisas do seu passado, de sua vida. Isso faz com que eles tenham ainda uma percepção da consciência em vida e percebam o erro que eles estão fazendo. O que levou eles, então, a ficar perdidos no bardo, perdidos aqui ao nosso redor. E eles consigam, então, naturalmente ser encaminhados. Dentro desse processo é um caminhar natural. Quando nós fazemos oferenda para os karmic debts, que seriam as dívidas kármicas que nós temos, seja nesta vida ou em vidas passadas, vamos lá. Dentro dessas pequenas oferendas que nós fazemos, uma das oferendas que nós realizamos é para dívidas kármicas. Por quê? Vamos supor que você tinha um grande problema com seu pai ou com sua mãe e eles acabaram falecendo sem você se desculpar, sem pedir perdão ou mesmo esclarecer certos pontos. A chance dessas consciências permanecerem no mundo espiritual é enorme e principalmente conectados a você ou lhe atormentando. E eles se tornam então criaturas ou seres que nós chamamos de karmic debts, uma dívida kármica, pois isso vai se alastrar ao longo de toda a sua vida e você não vai saber o que está acontecendo. Eles ficam presentes te cobrando, te punindo ou tentando realmente te mostrar certas coisas que você nunca descobriu em vida. Quando nós oferecemos, então, o SUR, nós encaminhamos essas consciências onde eles vão perceber o que eles estão fazendo e, naturalmente, serem encaminhadas. Isso pode trafegar para uma vida seguinte? Pode. Isso pode acontecer de termos dívidas kármicas em vidas seguintes. Por quê? Vamos lá. Vamos dizer que você, aos 80 anos de idade, arrumou uma briga com o seu neto. Ou melhor, você pequenininho arrumou briga com o seu avô. O seu avô morreu. Você cresce ao longo de toda a sua vida e ele continua te atormentando. Você morre, você renasce. Caso ele não tenha renascido ainda, ele vai continuar te atormentando, pois ele vai atrás do seu registro espiritual. Eles conseguem te encontrar, eles conseguem te achar. Isso gira, então, de uma dívida kármica de vidas passadas. Consciências nesse caso, ok? Então, infelizmente, ainda podem ter consciências que trafegam ao longo de 100 anos no mundo espiritual com dívidas kármicas em vidas passadas. E isso faz com que certas situações aconteçam em sua vida e você não sabe o que é. Por isso que é interessante o budismo, onde ele não está preocupado em expurgar, mas ele está preocupado em esclarecer, em ajustar, em poder fazer com que esses seres eles sejam encaminhados por uma questão de compaixão a todos os seres sencientes. Veja que curioso o budismo versus outras religiões. As outras religiões estão preocupadas em só retirar, o budismo está preocupado em atrair e expurgar. Como é que eu posso atrair certas consciências por meio disso?
Nós utilizamos ferramentas de vibração. Essa vibração pode ser por meio de instrumentos de sopro, por meio de instrumentos como sinos, como este. Este é um sino que pode ser utilizado para atrair seres do mundo espiritual. Olha o som disso aqui. É impressionante. É um som maravilhoso. E ele tem essa finalidade de, quando nós podemos fazer essas oferendas, atrair esses seres. Naturalmente, nós utilizamos uma tincha, que é um sino na qual você toca um dos lados. E todo mundo já sabe porque eu utilizo isso na casa das pessoas. A tincha tem essa propriedade de você poder, então, atrair esses seres e encaminhá-los. Sim, existem aulas disso que ensinam esse processo. Eu tenho aqui em casa de lamas que mostram que a tincha tem essa propriedade. O sino também ele pode ser usado, né? Mas o sino ele é mais utilizado para destacar as oferendas que nós fazemos. Oferendas de água, oferendas de alimento, oferendas de certos aromas. Nós destacamos e mostramos que está na mesa, venham comer. Ressaltando a oferta de alimentos ou bebida ou qualquer outra substância. Eu realmente fico impressionado porque quando você se depara com uma religião que está preocupada em atrair esses seres e encaminhar, eu fico impressionado com o desafio que ele coloca e predispõe as pessoas a lidar com isso. É por isso que eu sempre falo para as pessoas que o budismo carrega uma beleza que muitos nunca perceberam, pois nós estamos emaranhados em nosso ego, presos em nossas crenças. Quando eu entrei no cristianismo, quando eu fiquei anos praticando o cristianismo, eu vi muitas brigas, muitas discussões, uma Bíblia que realmente foi costurada ao longo da história. Eu via muitos padres e pastores pedófilos, criminosos, pessoas muito ruins pregando, né? É uma energia muito ruim. Pessoas que estavam simplesmente preocupadas com o seu status, com a sua fama, com realmente o seu gado, o seu rebanho. Quando eu entrei nas outras religiões, nas ordens esotéricas, eu percebi também certas coisas interessantes, mas outras que falava, eu acho que eu estou num esquema de educação que não me atrai. Onde eu recebia livros para ler, mas eu achei que o esquema era muito lento para um aprendizado onde muitas pessoas já tinham capacidades e envolto aquilo. Quando eu entrei em outras religiões, eu notei que eram mais do mesmo. Quando eu me deparei com o budismo e o budismo falou, não, cara, a gente vai atrair esses seres, eu falei, porra, mas todas as religiões estão preocupadas em retirar e você está preocupada em atrair? Sim. É muito curioso isso. Então, certas práticas que nós fazemos de madrugada, por exemplo, para atrair esses seres em um lugar completamente escuro ou em um cemitério, em lugares onde aconteceram mortes, e nós tiramos o nosso tambor e começamos a tocar, o intuito é, pela música, fazer com que eles venham. Olha que louco! A ideia é, venham me ver, venham se alimentar de mim. Pois eu estou aqui para me oferecer a vocês. Eu ofereço o meu corpo como uma forma de alimento para apaziguá-lo. Eu ofereço o que você quiser de mim para que você possa se acalmar e naturalmente se encaminhar. E essas práticas, então, perpetuam durante muitos séculos, em pró de todos os seres sencientes, em todos aqueles que estão perdidos hoje no mundo espiritual. E aí, durante muito tempo eu parei para refletir e falei, cara, a beleza disso é imensurável. Porque você enfrenta seus medos, você se depara com seres que eventualmente você vai se tornar, você entende o sofrimento e a natureza desses seres, você faz um desapego à sua matéria, oferecendo aquilo que você tem, aquilo que é de mais valor a você. Então é uma lição para você se desapegar de coisas, para você se desapegar do seu medo, para você entender a relação da morte, para você poder mudar, então,
a sua estrutura, a sua forma de pensar sobre toda a sua vida, entender que um dia nós vamos morrer e é assim que nós vamos nos deparar, e na hora da nossa morte, dar risada e falar obrigado, pois agora eu sei naturalmente me encaminhar e renascer em um lugar auspicioso, em um lugar bom, para poder continuar a minha jornada. Outras religiões nunca ensinaram isso. O judaísmo não ensina isso, o catolicismo, o cristianismo não ensinam isso, as ordens esotéricas não ensinam isso. Ou seja, a quantidade de pessoas e consciências perdidas hoje no mundo espiritual é enorme, pois elas não têm esse respaldo. É por isso que o budismo, quando a gente fala em encaminhar os seres, e muitas pessoas têm essas aulas logo no começo, quando entram nos templos Vajrayana, as pessoas morrem de medo, mas eles falam, é uma grande tolice. A primeira coisa que você tem que aprender é sobre a morte. É se deparar com a morte, é enfrentar a morte, é ver esses seres de frente. O Tsen Rinpoche tem vídeos muito legais sobre isso, nas quais ele fala exatamente aquilo que eu trago para vocês. Tá? Eu não conheci o Tsen, ele acabou falecendo, claramente, todo mundo vai morrer. O Tsen morreu e nos seus vídeos ele deixa bem clara essa mensagem. Quando você começa essa prática, você vai olhar para trás e você vai ver os vultos passando. Você vai ver os seres se manifestando. Você vai vê-los se aproximando e tocando em você. E você vai enfrentar o seu medo. E quando você enfrenta o seu medo, a sua compaixão é muito maior do que o seu medo e sua insegurança. E quando você passa essa compaixão a todos os seres, falando, você é lindo, você morreu, você está preso e eu vou te ajudar. Você passa a se importar com os mortos, você passa a se importar com essas consciências, você passa a realmente fazer algo por elas. Coisas que os centros espíritas não fazem. O centro espírita só retira esse ser. Ele não sabe encaminhar, ele não sabe direcionar, ele não sabe fazer as práticas para realmente direcionar esses seres para um novo renascimento. Ele está preocupado em retirar, mas ele não sabe encaminhar, ele não sabe direcionar. Por isso que os centros espíritas, eles realimentam essas egrégoras e fazem com que sempre novas e novas e novas consciências passem a existir. Aí você perdura os Exus. Exu Tiriri, Exu do Lodo, Exu Morcego, Exus, tem um monte. Porque todas essas consciências que foram retiradas, as pessoas precisam voltar para trabalhar. É por isso. No budismo, todos são encaminhados, eles não voltam. Eles passam, então, a um processo de reestruturação do seu corpo de energia para encontrar um novo renascimento. E nós ajudamos a fazer esse processo. É por isso que muitos anos, muitas pessoas me procuram para poder encaminhar os seus entes queridos por meio dessas técnicas. Eu aqui em casa tenho 4 técnicas capazes de encaminhar a consciência de falecidos. À medida que eu fui adentrando no budismo e me deparando com diversas outras práticas, eu fui me aprofundando dentro desse processo. E hoje, dentro do Mahamudra secreto, que é uma das práticas mais delicadas dentro do budismo, onde você tem que ter méritos para poder receber esses ensinamentos, eu utilizo dessa técnica para poder encaminhar os seus mortos e fazer com que eles renasçam em lugares bons, auspiciosos, pois existem, obviamente, lugares que são muito ruins para essas consciências renascerem, onde vão continuar perpetuando, então, dor, sofrimento, sensações ruins, pensamentos ruins, e não vão ter a chance de poder ter o amor que não tiveram, ter realmente coisas boas, ter a matéria que precisam, o ensinamento que precisam, para continuar, então, as suas jornadas. Não se expurgam espíritos, se encaminham espíritos. Esse é o ato mais bonito e benevolente que um ser humano pode fazer, por si e para o outro. Porque quando você faz isso, você transcende o seu amor, você transcende a sua preocupação, o seu desapego, o seu conhecimento para a morte e pela morte. Você entende as suas relações com o mundo espiritual, então você passa a ser uma pessoa importantíssima dentro desse processo de encaminhar.
Eu fico muito contente de ter aprendido isso ao longo de muitos anos e me desapegado das religiões que não me traziam essa benesse e esse conhecimento para poder ajudar todos os seres. Quando eu adentro em religiões que realmente se importam, eu vejo o quão é diferente o pensamento. É sério. Falo sempre para vocês, não tenham medo de trocar de religião, não tenham medo de desafiar-se, não tenham medo de aprender coisas novas. Saiam da sua zona de conforto e comecem a procurar algo que transcenda aquilo que vocês estão cansados de escutar. Tá bom? É isso, eu quero agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substitua. Nós complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão ter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Eu não sou pai de santo, eu não sou espírita, eu não sou médium. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro e o valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer um desses links, vai ser levado a uma pagininha. E lá vocês podem doar o valor que vocês quiserem ou puderem, que nos ajudem muito. E por último, nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.